Torcedores ligados no canal Eu Pratico Esporte, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais um vídeo, hoje destacando o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, adversário do Sport nesta 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2018, onde o Sport tem aí uma missão contra uma equipe que está pensando única e exclusivamente no jogo da terça-feira contra o River Plate, jogo da volta pelas semifinais da Taça Libertadores. Em meio à competição, o Grêmio vai ter esse jogo contra o Sport e, consequentemente, utilizará o seu time B para, quem sabe, até arrancar uma vitória frente ao Leão, mas caso não arranque, também está confortável na classificação e explicaremos daqui a pouquinho por quê. Antes de mais nada, sempre convidando o torcedor a estar conosco no canal Eu Pratico Esporte, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sino das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Leão da Praça da Bandeira, bem como dar o like nos nossos vídeos. Dê like nos nossos vídeos para que o YouTube recomende para outros rubro-negros espalhados pelo Brasil e no mundo que estão interessados em notícias do esporte. Então, www.eupraticoesporte.com.br, também o nosso site, também todas as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Então, não deixem de praticar esporte e vem com a gente para a gente destrinchar um pouco o que demais tem desse adversário para o jogo de amanhã em Porto Alegre. Sem mais delongas, vamos lá. Com o Grêmio que, inclusive, se reapresentou ontem. Grêmio que está em êxtase ainda com essa vitória conquistada no Monumental de Núñez, com a equipe titular frente ao River Plate por 1-0. Uma boa vantagem adquirida nessa primeira perna das semifinais da competição sul-americana, a Taça Libertadores, e consequentemente não está com tanto interesse no Campeonato Brasileiro. Primeiro, o Grêmio que está distante do primeiro colocado, hoje Palmeiras, com 62 pontos na tábua de classificação. O Grêmio tem 52 pontos e quer mesmo o foco na Libertadores para, em seguida, quem sabe, tentar uma vaga direta na fase de grupos da competição, caso o projeto Libertadores para esse ano, assim como no ano passado, eles venham a fracassar. Caso não fracasse, o Grêmio terá uma vaga na Libertadores e também, consequentemente, vai buscar no Brasileiro as melhores posições. Mas nesse momento, o Grêmio tem um conforto. Inclusive, eu destaquei esse conforto para quem vem acompanhando o site Eu Pratico Esporte, daquela partida entre Fluminense e Atlético Mineiro. O Fluminense acabou vencendo por 1-0, ficou no meio da classificação e estacionou a pontuação da equipe mineira, que ficou com 46 pontos. Por que destaco isso? Porque o Grêmio hoje é o quinto colocado com 52 pontos, o sexto colocado é o Atlético com 46 pontos. 6 pontos são a diferença que separam aí gaúchos e mineiros na classificação. Então, com isso, o Grêmio não é que venha para perder o jogo, mas que a tabela, a classificação traz uma situação confortável, uma situação de comodidade, de que o Grêmio pode avançar caso uma vitória, mas pode também estacionar caso uma derrota, porque os adversários que estão abaixo do Grêmio não conseguem lhe atingir, pelo menos nessa rodada. Para esse final de semana, o técnico Renato Gaúcho, como dito anteriormente, iniciou os trabalhos ontem à tarde, um trabalho regenerativo para os titulares que atuaram na Argentina. Inclusive ainda foram vistos no gramado o Maicon e o Michel, jogadores que são considerados titulares na equipe, deram algumas voltas no gramado após o trabalho específico, e os jogadores reservas, eles continuam nos trabalhos intensos visando o esporte, e não só o esporte. Algumas das oportunidades que o técnico Renato Portaluppi ele cede para esses jogadores. Para quem pôde observar, ele acionou alguns dos atletas que atuam contra o Sport neste final de semana na equipe que jogou no Monumental de Núñez. Tivemos Tony Anderson em campo, o próprio Michel, que na partida contra o América Mineiro foi relacionado, inclusive foi titular na partida, foi o autor do gol, o destaque da partida, ganhou, né, até o prêmio como craque da partida por ter marcado o gol, a vantagem, ter dado a vantagem à equipe do Grêmio nesse jogo. Então é um Renato que tira um coelho da cartola a cada compromisso na Libertadores. E no Campeonato Brasileiro não é diferente. É um time mesclado, um time que vai ter apenas um titular pelas circunstâncias, né, da competição.
Para quem acompanhou na terça-feira, o Kahneman tomou o terceiro cartão amarelo, não joga no jogo de terça-feira contra o River Plate e, consequentemente, será um dos titulares na defesa da equipe do Grêmio, que enfrenta o Sport amanhã. Então, ontem a movimentação, ele fez um trabalho em campo reduzido, alguns dos jogadores que serão relacionados estavam em campo, né, outros fazendo trabalhos físicos, e ele provavelmente deve montar uma equipe da mesma maneira como montou lá no Estádio Independência enfrentando o América Mineiro. Ele deve ter Paulo Vitor no gol, Madison na direita, a zaga com Paulo Miranda e o Kahneman, provavelmente o Bressan será o titular na Libertadores, e na lateral esquerda há uma dúvida se ele atua com Marcelo Oliveira ou com o Juninho Capixaba. Na partida anterior, né, onde o Grêmio também atuou com os atletas considerados reservas, ele atuou com os dois. Marcelo Oliveira com uma função mais defensiva e o Juninho Capixaba com uma função mais ofensiva, atuando praticamente como um ponta ao lado do Tony Anderson. Dessa vez ele apresentou uma dúvida na equipe, mas não me surpreenderia se o Renato Gaúcho optasse, na verdade, por as duas peças dentro do gramado, né? Uma com uma função de contenção e a outra com uma função de apoio, chegando bem ao ataque, que é uma das boas características desse Juninho Capixaba. Então a equipe foi completada no meio de campo com Caio e o Matheus Henrique, a dupla de volantes. Inclusive Caio no início da temporada estava com uma das propostas de vir ao Sport Clube do Recife, vestir a camisa rubro-negra para a disputa do Campeonato Brasileiro. A dupla de volantes já destacada, o Matheus Henrique sai um pouco mais, o Caio ele permanece na marcação. No meio de campo, Tassiano de um lado, Jean-Pierre tentando centralizar as principais jogadas, e lá na frente o Tony Anderson junto com o PP. PP caindo um pouco mais pela esquerda, ora ele centraliza o jogo, é um cara muito dinâmico e que inclusive tem os bons olhares daqueles que formam jogadores dentro do Grêmio de Futebol porto-alegrense. Então esse meio é muito leve, é um meio que consegue municiar bem o ataque e vale sempre salientar, mesmo com a formação reserva, mas a equipe do Grêmio tem um estilo de jogo consolidado, de ter a posse de bola, de ser uma equipe que tem o domínio do jogo, que vai para cima em busca do resultado. Já não é a primeira vez que o Grêmio adota esse tipo de postura, desde 2016 que o Renato Gaúcho vem implantando na equipe titular, ora perpassa para o reserva, e o reserva tem conquistado bons resultados também no Campeonato Brasileiro. Um exemplo disso, no jogo contra o Paraná Clube, a equipe do Grêmio venceu por 4-0 com os reservas. À época, o Grêmio estava também com a cabeça na Libertadores, salvo engano, jogo de quartas de final contra o Atlético Tucumã. Então o Grêmio utilizou o Douglas, que inclusive deve ser uma das opções no banco de reservas. À época tinha o André, ex-Sport, um Grêmio que tinha Marinho em algumas das oportunidades, o Marinho que hoje está no departamento médico aos poucos está se recuperando. Então é um Grêmio que tem qualidade, é um time que mesmo com essa formação alternativa, ele pode sim, tem plenas e totais condições de sair com um resultado dentro de casa, diante de seu torcedor, porque sabe da importância de se manter no bolo, na parte de cima da classificação, mesmo não lutando pelo título de forma direta. O Grêmio tem essa responsabilidade, sabe de suas responsabilidades na Série A e, consequentemente, vem para cima do Sport. Mas, observando o lado rubro-negro, o Sport tem aí uma partida bem mais suscetível a conquistar pontos longe de casa do que propriamente teria se o Grêmio não estivesse envolvido em compromissos na Libertadores. Então é bem válido observar isso aí. E em relação a outros resultados, desempenhos de outros clubes, é válido observar, não deixar de lado os adversários que o Sport tem nessa reta final do Campeonato Brasileiro, que buscam, ao final do ano, permanecerem na elite do futebol brasileiro, mas o Sport deve fazer a sua parte, deve aproveitar essa oportunidade, digamos, que o Grêmio está aí envolvido na Libertadores, tentar impor seu ritmo de jogo e conquistar pontos, se não o empate, se não a vitória, mas quem sabe até o empate também seria muito bom para esse momento, e voltar para casa com essa confiança de quem sabe até parar nos próximos jogos diretos equipes nordestinas, e
consequentemente, dá um desafogo a mais nessa classificação. Há muito tempo o Sport está estagnado na 19ª colocação e precisa sair o quanto antes, porque o campeonato vai afunilando, vai chegando à sua reta final e o Sport precisa decidir os seus caminhos, o seu rumo na primeira divisão do nosso futebol. Então é isso, torcedor. Voltamos a qualquer momento aqui no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Se inscrevam no nosso canal, sempre ativando o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos. Forte abraço para vocês, para quem está em casa, muito obrigado e não deixem de se inscrever e não deixem também de acessar o nosso site, o www.eupraticoesporte.com.br. Até a próxima!